Paz do Senhor, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Eu sou a professora Persiliana e faço parte da equipe de professores da Escola Dominical aqui da Assembleia de Deus na cidade de Londrina, no estado do Paraná. Agora já estamos no novo trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2024, estudando um tema interessantíssimo, que é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Para nós iniciarmos o ano, eu achei assim de uma importância muito grande esse tema, para nós já iniciarmos o ano já bem conscientes da nossa missão, do nosso papel enquanto crentes, enquanto obreiros dessa seara. E a lição que estaremos vendo hoje é a lição de número 11, que tem por título O Culto da Igreja Cristã. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O objetivo em todas essas coisas que serão feitas, que todas sejam para edificação do corpo de Cristo. E a verdade prática? O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. E o nosso texto da leitura bíblica está em Efésios capítulo 5, do 15 ao 21, que eu não farei para nós ganharmos tempo e creio que todos vocês já devem ter lido esse texto em casa. A introdução diz assim: nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E, por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Essa lição, falando sobre o culto, eu achei ela muito instrutiva e até mesmo educativa, porque muitas vezes as pessoas, na boa vontade ou no afã de querer fazer o melhor para Deus, extrapolam e muitas coisas trazem até problemas dentro da igreja. Então eu achei essa uma lição que ela vem realmente nos ensinar e nos posicionar como deve ser realmente o culto. O culto tem rituais, ele tem normas que precisam ser observadas. Então achei assim muito pertinente esta lição nos falando sobre a natureza do culto, como deve ser o culto da igreja cristã. Então o primeiro ponto, a natureza do culto. O culto como um serviço a Deus. A palavra adoração no grego é um termo que designa ministério ou serviço. É o culto ao Supremo Criador. O culto cristão é celebração, é vida, é entrega, é um serviço para Deus. Os crentes em Jesus se reúnem para adoração pública e coletiva. Adorar no grego significa render homenagem no sentido de se prostrar e também significa servir a Deus. À luz da Bíblia, podemos definir a adoração como serviço sagrado, culto ou reverência a Deus, por suas obras e por aquilo que Deus
é. O Salmo 100, do verso 1 ao verso 4, mostra que nós devemos nos lembrar da bondade de Deus e da dependência que nós temos dele, que devemos adorá-lo com ações de graça e louvor. O culto deve ser solene, essa palavra é interessante. Quando falamos em algo solene ou irmos a uma solenidade, vem à nossa mente algo majestoso, uma cerimônia importante, autêntica, válida. É um momento relevante onde se expressa seriedade. Quando em Eclesiastes 5:1 nos diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, isso nos diz que quando entramos na casa de Deus, devemos estar abertos e prontos para ouvir a Deus. Em 1 Coríntios 11:27, Paulo, instruindo como deveriam participar da ceia, orientou que é preciso ter uma atitude de reflexão, participar de um modo digno, com reverência e o respeito devido. O exemplo dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, lá em Levítico 10, mostra claramente a seriedade do serviço prestado ao Senhor. Ao serem negligentes quanto às leis para o sacrifício, Deus os destruiu com fogo consumidor. A revista coloca a necessidade de ter decoro, decência e ordem. Essa é a regra estabelecida. Essa história dos filhos de Arão, muitas vezes quando a gente lê ali Levítico 10, chega até a gente se chocar com a seriedade. Mas aí é que a gente pensa, não é? As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. Não é como eu quero, mas sim como deve ser feita. E a palavra de Deus nos orienta, e esta lição veio realmente para nos ensinar como deve ser feita. O culto é santo. O texto de Levítico 11:44 chama a nossa atenção para a santidade. Deus queria que o seu povo fosse santo, separado, diferente dos outros povos, único. Este era o motivo porque Deus os tirara do Egito, que era um país idólatra. Então Deus os separou como uma nação única, dedicada à adoração exclusiva a Ele. Levítico 20:26 diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Esse era o objetivo de Deus ao tirar o povo do Egito. Deus exige santidade na vida e também, igualmente, no culto. A visão que Isaías teve lá no capítulo 6, dos serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. No texto de Ezequiel 44:23, em que fala sobre distinguir entre o santo e o profano, revelavam a importância de se aproximar de Deus de modo respeitoso. Mostrava aos sacerdotes para viver de modo irrepreensível, desempenhar a sua tarefa de ensinar as pessoas a discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E a mesma orientação se seguiu para a igreja primitiva e até os nossos dias. O propósito do culto, a que ele se destina? A glorificar a Deus. Uma celebração ao Senhor, uma festa a Ele, se não for exaltá-lo, glorificá-lo, tudo estará perdido, não terá valido nada. Nada para o homem, e sim tudo para Deus. O culto deve ser cristocêntrico, por tudo o que ele representa
para a igreja. Jesus é o dono da igreja. Como está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. De acordo com Hebreus 2,17, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o mediador entre Deus e o seu povo. Ele oferecia os sacrifícios e intercedia junto a Deus por perdão, não é, para o povo. Jesus Cristo agora é o nosso sumo sacerdote. Ele pagou de uma só vez por todas a penalidade que estava sobre nós, através da sua morte sacrificial. Ele restabeleceu a nossa relação rompida com Deus lá no Éden. Portanto, todo culto deve ser voltado para Jesus, a fim de que o glorifiquemos. Quando não se cultua a Deus, podemos dizer que é uma reunião em vão, fora do seu significado, totalmente fora do seu propósito. Nossa revista fala de reuniões envernizadas. Eu até achei interessante esse termo, né? Quando se passa um verniz, né, uma substância por cima que tem brilho para ficar bonita, para dar uma aparência melhor. Às vezes uma madeira velha, você enverniza, ela fica com aparência de nova, mas não é nova, né? Mas e a essência, o conteúdo, a real motivação? É perda de tempo, porque Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos antes de chegarmos à nossa mente. E Ele não pode ser enganado ou iludido com as nossas boas intenções. Edificar a igreja. Na lição de número 5, que nós já estudamos sobre a edificação da igreja, não é? É a recomendação lá de Paulo em 1 Coríntios 14, 26, que tudo se faça para edificação. Tudo que é feito no culto de adoração deve ser benéfico para quem? Para quem adora, para os adoradores. E o amor deve ser a principal motivação. E assim, todos os crentes serão fortalecidos na fé. Nesse capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fez várias recomendações à igreja, pois ele visava o crescimento saudável de forma correta, sem trazer prejuízo para os crentes. Inclusive, ele ensina sobre o uso correto dos dons, ele dá instrução, né, naquela igreja ali que estava havendo muita confusão e desordem durante o culto. A liturgia do culto. A exposição da Bíblia, isso é muito importante. Essa questão tem sido alvo de preocupação e cuidado das nossas lideranças, pois tem sido comprovada a substituição da pregação da palavra por apresentações musicais muito longas, outras atividades que acabam tomando muito tempo do culto. Isso é perigosíssimo. Veja que a nossa revista mostra que a leitura e a exposição da Bíblia deve ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Jesus em tudo é o nosso exemplo. O texto de Lucas, capítulo 4, versículo 16, ele entra numa sinagoga, como era do seu costume fazer. E foi fazer o quê? Ler as Escrituras. E logo passou a ensinar. Paulo ficava até altas horas expondo as Escrituras, como nós lemos lá em Atos 27. Atos 20, versículo 7. A adoração entusiástica. Já falamos também sobre a adoração em nossos cultos. E tudo precisa ser feito com ordem, né, de maneira organizada. Com certeza, o entusiasmo, a alegria estavam presentes nos cultos da igreja primitiva. Efésios 5,19
falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Em Cristo, nós gozamos de uma alegria superior, mais elevada e mais duradoura. Isso é natural que aconteça conosco. É o Espírito Santo que nos move, não é? A gente canta, a gente louva, a gente se entusiasma com essa alegria que vem realmente do Espírito Santo de Deus. O lugar da adoração no culto pentecostal. Já é conhecido por todos que os irmãos das igrejas pentecostais têm um modo mais expressivo ao cantar, ao falar, ao testemunhar das maravilhas de Deus. Essa é realmente uma característica da liturgia pentecostal. E a nossa conclusão diz o seguinte: nessa lição, nós vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a Ele também tem que ser um culto onde tenha ordem, né? Há de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, de alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Então aqui a gente vê a palavra que tem que ser um culto de equilíbrio, não é? Essa questão da alegria, do entusiasmo, da satisfação, ao mesmo tempo que tem que ter uma ordem e uma obediência à liturgia já pré-determinada. Que Deus esteja abençoando ricamente os irmãos e nós desejamos que haja uma aula excelente, de um ótimo aprendizado a todos. A paz do Senhor.